Bom dia, comunidade! Hoje é terça-feira, mais um dia que o Senhor Deus nos concede. E neste dia queremos ouvir as palavras bíblicas registradas em Atos, capítulo 2, versículo 17. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. É fácil perceber quando alguém está embriagado. O comportamento de quem está sob efeito do excesso de álcool muda completamente. E a pessoa embriagada pode acabar fazendo e dizendo coisas que posteriormente causam vergonha e arrependimento. No dia de Pentecostes, algumas pessoas que estavam em Jerusalém disseram que os apóstolos estavam embriagados. Elas diziam isso porque estavam confusas diante do milagre que acontecia. Os apóstolos estavam falando sobre Jesus em línguas estrangeiras. No entanto, os apóstolos falaram em diferentes línguas, não porque estavam cheios de álcool, mas porque estavam cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro confirmou: estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Aqueles que julgaram mal os apóstolos foram incapazes de perceber a verdade porque estavam endurecidos e cegos pelo pecado. Porém, nem todos reagiram da mesma maneira. Pelo poder do Espírito, quase 3.000 pessoas foram levadas ao batismo. Ainda hoje, a palavra de Cristo continua sofrendo oposição, zombaria e rejeição. Mas ela é o poder de Deus para nos salvar. É por meio dela que somos enchidos com o Espírito Santo, assim como aconteceu com os apóstolos. O apóstolo Paulo escreveu: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Efésios 5,18. Alimentando-nos com a palavra de Cristo, o Espírito de Deus luta contra a nossa carne e nos leva a atitudes e palavras que jamais nos causarão vergonha ou arrependimento. Vamos orar? Ó Espírito Santo, governa minha vida por meio da palavra de Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Esta é uma mensagem que foi escrita pelo pastor Timóteo Felipe Patrício para 5 Minutos com Jesus, da Hora Luterana. Neste dia 29 de junho, queremos cumprimentar os aniversariantes do dia e dizer parabéns Valdir Gunsch, Erni Saraiva, Breno Paulo Cheruti e Leonardo Paulo Schwantz. Parabéns a vocês, queridos aniversariantes. Desejamos que Deus encha a vida de vocês com os dons do Espírito Santo. Deixo a vocês as palavras do Salmo 89, versículo 1. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Que Deus abençoe todos vocês, queridos aniversariantes. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho. É o dia 180 deste ano. E ainda faltam 185 dias para o fim de 2021. Hoje é dia do chaveiro, dia do dublador. E a Igreja Cristã celebra Pedro e Paulo apóstolos. Por ser o dia de São Pedro, é também o dia do pescador.
A Igreja Luterana tem 3 razões para lembrar dos grandes homens da história cristã. O primeiro ponto é agradecer a Deus por ter concedido uma pessoa fiel para a Igreja. Pedro realmente foi um grande servo de Cristo, pois ficou fiel a ele até o final de sua vida. Segundo a tradição, ele foi crucificado de ponta cabeça por não se achar digno de morrer da mesma forma que Jesus. O segundo ponto é perceber que o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus de hoje. Ao olharmos a vida de São Pedro, veremos que ele teve falhas e erros. Pedro era muito impulsivo. Quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha de um soldado romano. Após Jesus ser preso, ele negou que conhecia o Salvador, ou seja, Pedro traiu Jesus. Tanto Pedro como Judas traíram Jesus, mas existe uma diferença importante. Judas, em vez de confiar no perdão de Cristo, se desesperou. Pedro, apesar de tudo, com lágrimas, confiou no perdão. Este é o terceiro ponto. Lembramos as pessoas de Deus do passado para seguir o seu exemplo de fé, como São Pedro, que confiou no perdão de Jesus. Da mesma maneira, podemos falar de Paulo. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por ter concedido um servo tão fiel a Cristo e à sua Igreja. Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, escreveu vários livros do Novo Testamento. O segundo ponto vai falar da ação de Deus na vida de São Paulo. Apesar de ser um grande homem de fé, ele foi um ferrenho perseguidor dos cristãos no início. Ele prendeu muita gente pelo simples fato de confiarem em Jesus. Ele consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Apesar de tudo isso, o próprio Jesus foi evangelizá-lo e depois disso nunca mais foi o mesmo. De perseguidor, foi transformado em um grande propagador do Evangelho. O terceiro ponto fala do exemplo para nós. Após a sua conversão, temos o seu testemunho, os livros que ele nos deixou. Ele viveu na fé e morreu com esta mesma fé, um belo exemplo a ser seguido por todos nós. Neste dia em que lembramos de São Paulo e São Pedro, podemos dizer: obrigado, Jesus Cristo, Senhor da Igreja, por ter concedido estes servos tão fiéis. Obrigado, Senhor, porque como agiste na vida deles, tu ages na minha vida e também transforma o meu coração e a minha mente. O mesmo Jesus que morreu por eles, também morreu por ti e por mim. O mesmo perdão dos pecados que eles receberam, você e eu, que confiamos em Cristo, também recebemos. E por fim podemos olhar para a vida deles e dizer: assim como eles viveram na fé e morreram por esta fé, que cada um de nós também possa viver pela fé e morrer nela. Hoje, portanto, o dia em que a Igreja Cristã lembra São Paulo e São Pedro. Os recados deste dia: nesta semana teremos culto na quinta-feira e no sábado às 19 horas e no domingo às 9 horas da manhã. Todos os que desejam participar devem entrar em contato com a Secretaria da Comunidade para fazer a sua inscrição. Hoje à noite temos a instrução de adultos com o pastor Marcos Schmidt. 11 pessoas estão estudando as doutrinas principais da fé cristã para realizar a sua profissão de fé em nossa comunidade. Compartilhamos que as inscrições para a nova turma, que inicia em agosto, já estão abertas. Todos que desejam conhecer melhor a Igreja Luterana e o ensino da fé cristã podem entrar em contato com a secretaria. Por enquanto, os encontros ainda acontecem pela plataforma Google Meet. Ajude a levar esta mensagem adiante, deixe seu like, comentário e compartilhe este devocional com seus amigos e familiares. E que a proteção e o amor do Senhor acompanhem você e sua família em mais este dia. Este é o devocional da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Eu sou o pastor Fernando Garski e desejo a você um lindo e abençoado dia na paz do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.